Uma boa tarde a todos que se fazem presentes, encarnados e desencarnados. Uma boa tarde ao pessoal que nos assiste pelos meios de comunicação. Antes de dar início à atividade de doutrina e passe dessa tarde, gostaria de relembrar a todos que fazem presente e aos que nos assistem nos meios de comunicação da importância desse tipo de conteúdo. Então eu gostaria de que vocês que têm redes sociais compartilhem os vídeos, curtam, que gostem, sinalizam que curtam, compartilhem com conhecidos a fim de que esse conteúdo possa ter uma maior divulgação e assim mais pessoas terem a oportunidade de, tá? Na tarde de hoje vai ser exposto o capítulo 4. Não coloqueis, nosso expositor será o Geiso. Desejo a todos uma boa palestra. Boa tarde, pessoal. Então esse é o capítulo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O nome é estranho, né? Às vezes termos que a gente não está acostumado no dia a dia, especialmente nos dias de hoje. Candeia é um lampião, normalmente a óleo ou algum tipo de combustível. E alqueire é um cesto que se levava no lombo dos animais com mantimentos. Então a ideia é que não se deve cobrir um lampião com um cesto, porque senão a luz não atinge o ambiente. E aí vem as figuras bíblicas que o povo hebreu tanto gostava e das quais Jesus muitas vezes se utilizava. A luz representa o conhecimento superior que a gente vai adquirindo à medida que a gente entende a vida. Para que a vida existe? Quais são os motivos, os objetivos? Qual é a maneira equilibrada de se viver? Como a gente faz para ser feliz, gerando felicidade para os demais? Desenvolvendo a própria consciência e vivendo de acordo com ela, em paz? Essa compreensão, ela vai sendo adquirida à medida que a gente vai reencarnando e vivendo as experiências. Ora desencarnados, ora encarnados, a gente aprende. Às vezes a gente insiste em determinados erros, mantém determinadas posturas comportamentais por muito tempo. Isso faz com que a culpa, o remorso, os conflitos derivados disso sejam mais intensos, sejam maiores, porque se acumulam em nós. A gente muitas vezes perde a esperança, porque fazemos compromissos conosco, dizendo que a gente não vai mais ser de uma determinada maneira, e quando a gente se pega se repetindo, a gente vai perdendo o respeito pessoal, vai perdendo a própria capacidade de acreditar em si mesmo. E isso a gente traz para as novas encarnações sob forma de insegurança, de dificuldade em acreditar em si. Tantas vezes a gente repetiu. Então, qual é a relação de tudo isso, desse capítulo e da semana passada? Se falou sobre o capítulo Moral Estranha. É um capítulo que tem um foco voltado para essas relações familiares, para essas relações de convivência que a gente tem com as demais pessoas. E a gente vê lá que há pessoas, mesmo tendo o mesmo sangue, vivendo debaixo do mesmo teto, compartilhando algumas partes da vida conosco, que não pensam como nós. Algumas pessoas amadurecem antes que outras, cada um faz a sua jornada, cada um de nós realiza experiências e tira conclusões delas. Então, isso faz com que quem amadurece primeiro não seja compreendido muitas vezes. E geram choques dentro da convivência familiar.
Por isso que Jesus falou lá, só para ilustrar, eu vou relembrar uma passagem. Ele diz: de hoje em diante estarão 5 pessoas dentro de uma casa. 5 contra 2, 2 contra 3 contra 2, 2 contra 3. Mas como Jesus está estimulando o choque? Não, ele está dizendo que é assim que vai acontecer. Porque uma vez que as pessoas são diferentes, elas acabam exigindo umas das outras. E aqueles que ficam mais embrutecidos, que ainda têm mais necessidade de domínio, controle, acabam exigindo das outras uma transformação ou uma manutenção das mesmas características. E aí, para não perder, a gente muitas vezes se submete, e se não se submete, isso gera queixas, afastamentos emocionais, a gente tem medo de perder as pessoas. E ele diz que faz parte, que a gente não deve se amedrontar com isso, que a gente deve continuar vivendo, procurando crescer internamente em valores, em equilíbrio, entender a vida, para ser uma pessoa cada vez mais equilibrada. Assim, a gente serve de exemplo para os demais. E na sequência de hoje, a gente traz essa mesma ideia. Porque a candeia, como justamente a expressão dessa luz interior que a gente vai desenvolvendo à medida que vai vivenciando as experiências, ela tem uma altura ideal de funcionamento. Se eu pegar um lampião, uma luz, e colocar à frente dos olhos de alguém, isso ofusca. Se eu colocar muito alto ou muito baixo, não ilumina direito. Então, é uma figura que precisa ser adaptado a quem vai receber. Então, nessas relações emocionais, a gente muitas vezes quer ajudar os outros. A gente se preocupa com os nossos familiares. Claro que essa preocupação nem sempre é tão legítima assim. Tem uma parcela de bem-querência, mas uma outra parte tem algo relativo a nós. A gente não quer ficar sozinho. A gente quer garantir que eles vão continuar próximos de nós. Então, tem alguma parcela do próprio eu nisso, muitas vezes, mas a gente tem afetividade, desenvolve bem-querência, quer o bem das pessoas. E aí a gente quer passar para elas a nossa compreensão das coisas. E isso faz com que, muitas vezes, a gente meta os pés pelas mãos. Normalmente a gente faz pregações de boca. A gente fala. E fala, muitas vezes, sobre conceitos pessoais. Outras vezes a gente estudou a doutrina espírita ou alguma outra religião e quer pregar para as pessoas esses fundamentos, dos quais a gente entende muito pouco. A gente nem se esforçou para vivê-los, para entender em detalhes, para sentir as dificuldades, como é. E aí, as pessoas ficam com parcelas do que a gente diz, ficam com dificuldade de entender. Mas pior que isso, mais difícil que isso, o que gera mais prejuízo em tudo isso é que normalmente eles olham para nós e não veem em nós a vivência daquilo que a gente fala. Então, a luz da candeia aqui, a luz interior, ela não é algo que se expressa por palavras. Ela é algo que se expressa, sobretudo, por vivências. Na sequência aqui do capítulo, tem várias passagens, desde a primeira, todas elas são diversas passagens, talvez sejam um dos capítulos do Evangelho que mais tem citações de passagens bíblicas. Eu não vou ler todas elas em função do tempo, mas se vocês quiserem ler, é o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver que em todas elas Jesus fala exatamente dessa questão de expressar alguma coisa que existe dentro de nós para os outros. Então, por exemplo, ele fala aqui não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Vocês talvez já tenham ouvido essa expressão dele. Mas ela fala disso. Quem é médico? Médico é alguém que é capaz de curar. Mas mais do que curar um corpo, é curar um coração. Nesse sentido que ele fala. Consolar, mostrar um caminho, ajudar a pessoa a sair do seu conflito e encontrar um caminho de superação, de equilíbrio, de reequilíbrio. Recuperar a motivação.
por mais difíceis que sejam as tarefas que serão enfrentadas nessa tarefa, né, nesse desiderato, para conseguir chegar a cumprir isso, motivar alguém, mostrar um caminho, é uma coisa que é um ato de dar alguma coisa, de curar alguém, de ajudar alguém. Qual era a ideia? A ideia antigamente era que só as pessoas lá das religiões, no caso lá os hebreus, os que frequentavam a religião, o judaísmo, eles eram dignos disso. Os demais, os estrangeiros, não eram. Ou mesmo os próprios hebreus, que não fossem tão ligados assim à religião, não mereceriam isso. Tanto que nessa passagem que eu estou citando, justamente os fariseus, é um grupo político-religioso, que cobrava, exigia o cumprimento das leis religiosas lá da época, pergunta exatamente isso para os apóstolos de Jesus. Por que que ele fala, o mestre de vocês fala com gente de má vida, com prostitutas, cobradores de impostos? Por que que ele faz? E ele ouve e responde. Jesus, porque na verdade não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. Se vocês acham que eles estão com problemas, então vocês deveriam ir na direção deles e ajudar eles, em vez de excluir eles. Para fazer isso, tem que ter alguma coisa para dar. Aí vocês vão dizer, tá, mas na minha família, lá tu começou falando disso, não, isso não acontece, porque eu não excluo, os meus exclui. Exclui porque quando as pessoas lá do teu círculo familiar, as pessoas do teu círculo afetivo, as pessoas do teu trabalho, da tua convivência, da sociedade, não demonstram, não aceitam o teu modo de ver, de pensar, tu te decepciona. E normalmente se gera uma quebra de afetividade em relação a elas. E essa quebra de afetividade faz com que a gente normalmente, depois de algumas tentativas, com um pouco mais de persistência ou não, comece a internamente, emocionalmente, excluí-las. A gente se toma de um estado de decepção, de frustração, que é totalmente o oposto disso. Notem que isso não tem nada a ver com o ato. Porque muitas vezes aquela pessoa teimosa, ela precisa exatamente disso. Ela precisa de uma atitude mais dura, precisa se sentir abandonada, precisa viver outras experiências, as suas experiências. Precisa, às vezes, dar com a cara na parede para deixar de ser teimosa. Precisa ser chamada a atenção, precisa de tudo isso. Mas isso tudo é ajuda. Mas como é que eu vou fazer isso se eu não sinto dessa maneira, eu não vejo dessa maneira? Eu não consigo sentir assim. Eu acho que eu preciso ficar lá consolando a pessoa, mesmo que ela insista nos seus erros e nas repetições dos seus desequilíbrios. O que ela está produzindo de mal para ela, para os demais, isso é segundo plano. Vocês notem que, de novo, tem alguma coisa nossa nisso, porque eu estou ali por mim. Como assim eu estou ali por mim? Eu não quero ficar bem, eu quero me sentir mal. Eu não quero me sentir culpado que eu não fiz alguma coisa. Então eu prefiro ficar ali e também tenho medo de perder ela. Então eu não vou me expor, não vou entrar em choque. E o que eu faço? Deixo as coisas em banho-maria. Morno, como se diz. Não tomo uma atitude de ajudar. E quando tomo, aí o que acontece? Ela é fruto do quê? Das minhas opiniões pessoais? Eu normalmente tenho o senso crítico de olhar para mim e dizer, e ver assim, isso que eu estou pregando, isso que eu estou querendo ensinar, isso existe em mim? Eu vivo assim? Eu acredito nisso a ponto de eu viver? Ou só serve para mim aconselhar os outros? Se serve a ponto de eu viver, eu conheço mais detalhes. Quando eu vou falar disso, eu tenho mais domínio, mais compreensão para poder falar. Eu me esforcei através da minha própria vida, das minhas escolhas, das exigências que eu fiz sobre mim mesmo, em lutas diárias, o desenvolvimento dessas coisas, dessa capacidade. Então eu tenho alguma coisa que eu aprendi com a vida, ela é minha, eu posso dar.
A minha luz vai brilhar, ela vai chegar e vai produzir alguma coisa. Se não, se eu estou pegando e querendo brilhar com a luz dos outros, com uma coisa que eu li, que eu ouvi, que eu estou repetindo, que eu posso até achar bonita, que eu posso até me emocionar a ponto de chorar, mas eu não acredito nela a ponto de botar ela em prática na minha vida, de eu viver, então não tem luz. É realmente a luz de alguém. E se é uma opinião que vai contra os objetivos da vida, os fundamentos da lei divina, é simplesmente uma opinião pessoal que favorece os meus interesses, então não é luz nenhuma, é escuridão. Por mais bonito que eu possa achar que seja. Não é difícil entender que eu posso estar cheio de boa intenção, mas se eu dou um conselho para alguém, por exemplo, e essa pessoa vai lá e faz o que eu estou falando e não funciona, ou se eu mesmo tento, por bom senso, fazer primeiro, antes de aconselhar, o conselho que eu iria pregar, e não dá certo, qual é a conclusão que eu chego? Funciona, está errado. A vida não funciona assim. Eu posso querer. Eu posso arregimentar pessoas. Eu posso convencer aqui agora, eu poderia formular aqui uma teoria e tentar convencer todos vocês encarnados e desencarnados a respeito da minha teoria. E eu poderia até conseguir. E nós formaríamos uma seita de pessoas que seguem uma determinada ideia. E a gente poderia sair daqui ali na rua e conquistar mais milhares de pessoas. Se isso não tiver dentro da lei divina, simplesmente não vai funcionar. A gente vai se frustrar e se decepcionar logo ali na frente. Porque Deus quer que a sua lei triunfe, como dizem os espíritos superiores no Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem como mudar a lei divina. Não é o número de pessoas que dá a força para uma ideia. É justamente a verdade que existe nela. E verdade é o quanto ela corresponde à vida criada por Deus. É exatamente o capítulo da semana passada. As outras pessoas podem todas estar contra ti. É normal até que quando tu começa a fazer esforços de modificação e de transformação, as pessoas te contrariam, porque elas querem continuar vivendo pelos seus interesses. Até então tu foi na direção delas, tu serviu a elas, tu conviveu com elas, tu era companhia delas. Por que elas vão te deixar aí? Elas vão te exigir. Continuar querendo te usar, continuar querendo a tua participação ali. É normal da parte delas. Elas podem estar todas contra ti, mas se tu estiver vivendo, mesmo que por esforço, ainda não consolidado, mas por uma busca real e sincera, a consolidação desses valores que tu vai entendendo da vida que Jesus ensinou, tu consegue ter estabilidade, felicidade e paz. Com a certeza de que, mais ali na frente, elas também vão aprender a mesma coisa. Porque todo mundo vai aprender, vai dar o braço a torcer. Alguns mais teimosos vão sofrer um pouco mais, mas vão aprender. E nós vamos nos encontrar ali de novo. E talvez o exemplo de agora, incompreendido, agredido, contrariado, vai acelerar o processo de amadurecimento deles. Porque hoje eles podem dizer assim, tá bem, tá errado isso aí, eu não concordo. Mas depois, na vivência, com as consequências, ao longo dos anos, às vezes ao longo das encarnações, a verdade vai aparecer para todos. Porque, como disse Jesus, não há nada em secreto que não haja de ser revelado. A verdade sempre aparece. E aí, a gente deu o exemplo e eles vão ter que olhar e dizer, tá bom, tu estava certo. Então, é uma relação de ter alguma coisa para expressar. É uma relação de ter valores morais, compreensão da vida, que se adquire por esforço, para expressar.
mostrar outras passagens, por exemplo, aqui. Coragem da fé. Jesus falando a respeito, de novo, disso. Se eu acredito em alguma coisa, por que eu não vivo? Por que eu só falo disso? Por que eu quero aconselhar os meus parentes? Por que eu quero aconselhar as outras pessoas? Por que eu choro? Por que eu me emociono quando eu vejo, quando eu ouço, quando eu vejo filmes, quando eu leio livros? Mas eu não tenho coragem de viver isso, de colocar isso em atos da minha vida. Por que eu não passo a fazer diferente de acordo com aquilo que eu digo acreditar? Se eu não fizer isso, eu não acredito. Só que vocês notem que a gente normalmente acha que acredita porque a gente acha bonito. Porque a gente concorda intelectualmente. Mas o que vai acontecer? Quais vão ser os resultados, as consequências daquilo que a gente diz ou daquilo que a gente faz e daquilo que a gente vive? O que vai se apresentar mais na frente? Eu digo alguma coisa, mas eu faço outra. O que eu vou colher ali na frente? O resultado do que eu fiz. E se eu falei diferente do que eu fiz, inclusive vai aparecer a minha hipocrisia. A discordância entre o que eu digo e o que eu faço. Isso vai ficar evidente. E tem que ficar evidente. Para que a gente mesmo se envergonhe, se choque conosco mesmo, e para que fique patente para os demais que a nossa forma de viver, as nossas escolhas, tem consequências que geram problema e sofrimento. E que se elas seguirem o nosso exemplo errado, elas vão sofrer. As mesmas coisas. Porque, como eu disse para vocês, existe uma lei. E só o que segue a lei divina é o que prevalece. Por isso Jesus disse: tudo passa, somente as minhas palavras não passarão. Porque as palavras dele falavam exatamente dessa lei divina. Essa lei divina que a gente pode até não gostar, pode desdenhar. Hoje talvez muitos de vocês estejam aqui porque estão com algum problema ou por rotina. Mas que vivendo cada experiência do dia, todos os dias, com os conflitos, as dores que a gente não gosta, a gente aprende sobre ela, sobre essa lei divina, sobre essas características. A gente vai tendo que se perguntar: por que as coisas são assim? Por que isso me aconteceu? Às vezes se revolta, mas a revolta não adianta, não muda as situações. A gente tem que se dobrar, tem que entender, tem que se flexibilizar. E isso vai entrando lentamente. Tão mais lento quanto mais teimosos, mais primitivos nós somos. À medida que a gente vai avançando nisso, a gente se torna um pouco mais flexível. Já não demora mais tanto. É por isso que precisam tantas encarnações, para a gente crescer e desenvolver conteúdo emocional. Exatamente por causa disso. E o sofrimento do qual a gente tanto reclama, ainda é, nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos, a bendita ferramenta que nos ajuda a quebrar ilusões, a mudar o nosso ponto de vista, a transformar o nosso interior, a desenvolver alguma luz nessa candeia. Aí, quando vai lá falar para alguém, quando vai ajudar alguém, tentar auxiliar um familiar, tentar, enfim, auxiliar alguma pessoa em dificuldade, se vai falar com a autoridade daquilo que se adquiriu internamente por essas experiências. Se tem alguma coisa para expressar, tem alguma luz para brilhar. Se não, repito como disse no início, não se tem nada. São só teorias, frases, opiniões,
que pertencem a outras pessoas. Por isso que viver as circunstâncias, a vida, é tão importante. Por isso que sair das nossas zonas de conforto, se avaliar e se esforçar na direção de fazer coisas diferentes, quando a gente chega à constatação que a nossa maneira de ser está produzindo problema, aperfeiçoar aquilo que a gente julga que já está produzindo alguma coisa boa é tão importante, é justamente o objetivo da vida. De todas as vidas, de todas as encarnações, de todo mundo, sempre. O livro dos Espíritos, conforme dito por eles próprios, pelos Espíritos superiores, foi ditado para que a gente se autoconhecesse. Para que a gente, através das perguntas que estão ali contidas, a gente conhecesse a si próprio e os objetivos da vida. Para isso, a gente tem que abrir mão das nossas opiniões pessoais, das nossos achismos. Porque se a gente olhar um pouco, em qualquer época da vida que a gente esteja, mais jovens ou mais velhos, é sempre possível a gente ver que com todas as nossas opiniões, ainda existem muitos conflitos. Com todas as nossas tentativas de controle, de querer que as pessoas sejam conforme nós queremos, e a gente acha que se elas fizerem daquela maneira, elas vão ser mais felizes e vai dar tudo certo, e não acontece assim. Surgem mais conflitos. A nossa interferência indevida muitas vezes produz problemas maiores. Produz sofrimentos evitáveis. Mas com o nosso orgulho, com o nosso ego, a gente fica continuando, tentando e querendo controlar tudo. Saber mais que Deus, em vez de aprender nas circunstâncias do dia, nas reações das pessoas, o que cada situação tem para nos ensinar. Isso contribuiria no desenvolvimento de algo nosso. E aí, a nossa luz brilharia e nós seríamos uma candeia que ilumina de acordo com a necessidade de cada um. Vendo cada pessoa, cada situação, a gente teria a paciência, a brandura de, em cada situação, agir adequadamente. Isso é uma conquista. Isso não se adquire por frequência numa atividade religiosa, tomando passe, fazendo orações mecânicas, lendo livros para aumentar a cultura. Isso não se adquire assim. Isso se adquire por essa vontade que se tem de querer entender a vida, de querer se integrar com ela, de querer ser feliz dentro dela com todas as características e não querer que ela se modifique para nos fazer feliz. Pensem nisso, então. Vocês vieram aqui nessa tarde, talvez, procurando um passe? Talvez, como eu disse, por uma rotina de ir no final de semana até uma atividade religiosa para se sentir um pouco melhor consigo mesmo? Pensem nessa responsabilidade que nos cabe de desenvolver em nós alguma coisa de compreensão da vida para ter para nós e poder auxiliar os demais. Até uma próxima. Encerrada a exposição, eu me despeço então do pessoal que nos assiste em casa. Desejo a todos uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.